Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui mais um dia conversando com vocês e continuando a trilhar a nossa aventura no livro de Romanos, explicando um pouquinho essa luta constante da natureza humana, que é pecaminosa, que é egoísta, e do mover do Espírito de Deus. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. E vamos junto. O que domina a minha e a sua mente? Continuando a galgar no assunto discorrido ontem, acerca da natureza humana, Paulo, de forma brilhante, expõe o seguinte aos romanos: como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. O que Paulo está explicando aqui é que ele está revelando, na profunda humildade do seu coração, a real natureza dele. A real natureza da pessoa dele, uma natureza em que se revela o egoísmo exacerbado e que de fato revela uma vida de pecado, uma vida em que por ele mesmo ele não consegue se relacionar com Deus. E isso ele demonstra toda a fraqueza dele, ele demonstra toda a humanidade dele. E isso falta pra gente nos dias de hoje. Eu e você revelarmos que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós precisamos nos quebrantar diante de Deus e que nós precisamos de fato estar derramados diante do Papai, porque não é pelo que eu faço ou pelo que você faz, mas é simplesmente tudo relacionado com o mover de Jesus. É tudo relacionado com o mover do Espírito Santo de Deus através da sua vida. E olha como ele continua, ele revela a natureza pecaminosa dele, ele revela a natureza de egoísmo exacerbado dele, só que olha o que acontece agora. Pulamos agora para o capítulo 8, eu li o finalzinho do capítulo 7 de Romanos e agora começamos o capítulo 8. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Uau! Meus amigos, agora significa no tempo presente. Você pode falar, agora não existe nenhuma condenação, só que existe um pré-requisito para as pessoas que vivem um relacionamento com Cristo Jesus. Não é simplesmente uma teoria, mas é viver um relacionamento com Cristo Jesus. É viver uma vida íntima, é viver uma vida relacional, é estar em estado de união com o seu papai. Isso sim. Aí sim você pode declarar que agora nenhuma condenação há, porque o Espírito de Deus está fluindo no meu coração e isso sim, não por causa de você, não por causa de mim, isso sim me faz estar pertinho do meu amado. E é somente por ele. E vamos continuar. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Nenhum homem é capaz de salvar a si mesmo. Nenhum homem é capaz de ser bom para si mesmo perante Deus, nenhum. E é isso que ele está mostrando nesse texto. Deus condenou o pecado na natureza humana. Olha essa revelação de amor. Ele condenou o pecado da natureza humana, o egoísmo exacerbado do homem, aquilo que nos separa da presença de Deus, de um relacionamento profundo com Ele. De que forma? Enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, ou seja, ele veio como homem, a fim de acabar com o pecado. Meu querido, minha querida, se você vive uma vida relacional com o seu papai, o pecado não pode dominar você, o pecado não pode me dominar. Não significa dizer que você não vai mais errar,
não significa dizer que você não vai mais falhar. Não. Isso vira simplesmente um estado de exceção, um estado excepcional. Mas a regra é agora você viver uma vida relacional, com a presença de Deus intensa, pulsando no seu coração de forma íntima e constante. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Uau! Uau! Simplesmente através de Deus, por Deus e para Deus. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, olha isso. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, ou seja, pelo egoísmo exacerbado, pensando no seu próprio umbigo e vivendo uma vida pecaminosa em que você não se preocupa em se relacionar com a presença de Deus e que você não se preocupa nem um pouco com o teu próximo. Uau! Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, elas têm o quê? Elas têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. E mente aqui, no original, quer falar uma conexão de mente e coração. É a tua razão e a tua emoção, totalmente controlada pelo mover de Deus. Que profundidade! As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. É aquilo que nós lemos lá em Romanos 7, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Através de quê? De uma vida relacional com Ele, não de uma vida teórica, mas sim de uma vida íntima, com a presença do Papai. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, o que acontece? Elas se tornam inimigas de Deus, porque você não consegue se relacionar com o amor, você não consegue se relacionar com a presença de Deus, porque o seu egoísmo e o meu egoísmo são extremamente exacerbados, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Eu li aqui Romanos 7, de 24 a 25 e Romanos 8, de 1 a 8. Uau! Jesus se fez homem para que você e eu pudéssemos reatar os laços de amor com o Papai, através de uma união, ou seja, um relacionamento íntimo com o amado. A forma como eu vivo revela por quem eu sou controlado, pela minha natureza humana pecaminosa, isto é, com uma mente/coração egoísta, ou pelo fluir do Espírito Santo que faz com que a minha mente/coração seja controlado pelo Papai. Intimidade com Deus, foco total. Que a gente entenda, Papai, que tudo vem de Ti, que o mover do Espírito vem de Ti, que essa vida de relacionamento com a Tua presença vem de Ti, e que a única coisa que nós precisamos fazer, Senhor, é desejar a Tua presença, é desejar o Teu amor, é desejar o Teu Espírito ardentemente nos nossos corações, queimando para uma intensidade de vida relacional contigo, porque tudo já foi feito. E o Senhor toca nas nossas vidas, mas o nosso coração duro, muitas das vezes, rejeita a Tua presença, porque o nosso egoísmo exacerbado quer falar mais forte do que o mover do Teu Espírito que quer agir através de nós. Papai, não há nada mais profundo e mais intenso do que viver uma vida abraçadinho com o meu Papai, do que viver uma vida relacional com a Tua presença, Senhor. Toca na minha vida, toca na vida dos meus irmãos, dia a dia com mais intensidade, para que nós possamos mergulhar mais fundo na Tua presença e viver um relacionamento íntimo e profundo, não de teoria, mas de ação, com o Teu Espírito, Papai, com o Teu Espírito, para que as nossas atitudes revelem que nós somos controlados pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus. É isso que nós queremos com todo o nosso coração, Pai. Amém. Tenha uma quarta-feira cheia da presença de Deus. Tenha uma quarta-feira intensa em Deus. E amanhã a gente está junto novamente. Um beijão no coração de todos. Até mais.